Mário, Jornal Nacional. Chegou lá um maior jornal televisivo hoje, né, da rede brasileira. Como foi a emoção de estar naquela bancada? Carlos, eu acho que a gente Porque, pode... desculpa, porque o senhor foi convidado, porque já tinha ido uma pessoa de Santa Catarina, um Tinha representante. Fabiano Londer, o nosso belo E o apresentador senhor foi o convidado amigo. de honra, né? Então, eu tomo um certo cuidado. Não, tudo bem, muito obrigado. Aí, só sai um pouquinho para cá. Isso, por causa da câmera ali. Muito obrigado, por favor. Agradeço. Eu acho que tão importante quanto a ida ao Jornal Nacional é como referência para que as pessoas acreditem naquilo que querem, que desejam, independente da idade, independente do que seja, seria contar um pouquinho antes o que aconteceu. Por favor. Então vamos lá. Por favor. De repente, no mês de agosto, aproximadamente, nós recebemos uma informação de que o Jornal Nacional iria completar 50 anos e que a direção do Jornal Nacional, direção de jornalismo da Rede Globo... Opa, não tem problema. Isso aqui é um champanhe que acabaram de estourar ali para a gente comemorar depois. Mas que a direção de jornalismo da Rede Globo iria comemorar os 50 anos do maior telejornal da TV brasileira de todos os tempos. Goste, não goste, acredite, não acredite, critique ou não, é, sem dúvida, O maior telejornal. o primeiro grande telejornal nacional que tivemos no Brasil. Inclusive, onde passou nomes absurdamente expressivos, Sim, né? meu amigo Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Hilton Gomes, enfim. Mas que ele iria comemorar dividindo com as afiliadas e com as suas emissoras próprias o sucesso desse telejornal. Por quê? Só é o Jornal Nacional por causa das suas afiliadas. Quando precisa de uma matéria de Manaus, vem a TV do Amazonas. Quando do Rio Grande do Sul, vem a RBS. Ou seja, você assiste na tela do Jornal Nacional, além dos correspondentes estrangeiros em vários países, mas as notícias do Brasil são produzidas pelos repórteres regionais. Então, o Jornal Nacional só se tornou o que foi e o que é por causa das afiliadas que a Globo tem, de um nível de qualidade, modestamente eu falo por nós, mas muito bom, né? E aí eles decidiram trazer um apresentador de cada 27 afiliadas que a Rede Globo tem em emissoras próprias. São 27. E aí eles começaram a pedir as fitas para fazer a escolha. E o William Bonner nos encaminhou um e-mail dizendo, olha, nós paramos. Na terceira afiliada que a gente começou a comparar os apresentadores de cada uma delas, nós nos sentimos impotentes em apontar que esse é melhor que aquele, porque o nível dos apresentadores nas afiliadas é muito bom. E isso faz com que a Rede Globo seja o que ela é. Então nós nos sentimos acanhados em nós escolhermos. Decidimos partir para o velho e bom sorteio. Colocamos uma cumbuca com o nome dos apresentadores de cada uma das afiliadas e sorteamos separadamente. Afiliada número 1, RBS Rio Grande do Sul. Cristina Ranzolin, enfim, os apresentadores que tem, Sim. sortearam o nome de um para representar a RBS. Vamos a Santa Catarina. Sortearam Fabiano Londero, veio representando Santa Catarina. Nossos nomes estavam ali. E sortearam 27 apresentadores, que era o número das afiliadas e emissoras próprias. Sortearam 14 mulheres e 13 homens. Portanto, formaram 13 duplas, sobrando uma menina, que era a Lídia Passe, no último programa para apresentar. São 27. E aí, quem iria apresentar com a Lídia Passe? Provavelmente um plantonista do Jornal Nacional. O Bocardi, o Tralli, na época, o Fachol, que é o apresentador do Bom Dia Rio. Normalmente são esses apresentadores quem cobrem a ausência do William Bonner ou da Renata Vasconcelos aos sábados ainda hoje. Muito bem, então ficou assim definido. Eles mandaram um e-mail para todas, aliás, foi um e-mail exatamente para todas as afiliadas, explicando como tinham feito a escolha e apontando o nome de quem viria representar cada uma das suas afiliadas.
A informação chegou no Morro da Cruz, fizemos uma festa enorme, o Fabiano Londres estava em Chapecó, tinha ido mediar um programa lá em Chapecó, estava pegando o avião para voltar, chorou de emoção, todos nós ficamos muito felizes, e muita gente começou a me cobrar, como se eu tivesse obrigação de dar uma resposta a essas pessoas. Não, Mário, poxa, adoramos o Fabiano, mas tinha que ser você está há 30 e poucos anos no Jornal do Almoço, para nós tinha... E eu dizia, gente, foi um sorteio, vocês querem algo mais justo, mais ético do que isso? E mais, o Fabiano merece estar presente no Jornal Nacional. Pela carreira dele. Pela carreira dele, pela carreira que ele tem pela frente. O Fabiano tinha mais 30, 40 anos de jornalismo, tinha 30 e pouco, quase 40 quando foi. E eu não tenho a menor dúvida de que foi uma escolha abençoada, né? Eu tenho certeza que o Fabiano vai nos representar muito bem. Mas eu continuei recebendo pelas redes sociais muita cobrança, e a própria emissora também. Pô, adoramos o Fabiano, mas o Mário tinha que ir também, mas como também? Poxa, vão dois da mesma emissora? Não vão. Muito bem, mas aquilo ficou na cabeça, passou, tudo bem. Evidente, alguém me pergunta, você não gostaria de ir apresentar? Claro que eu gosto. Quem hoje trabalha numa emissora de televisão não gostaria de ter uma chance de uma experiência como essa? Eu nem sabia, confesso a você, se tinha competência para tal. Apesar, por quê? Primeiro porque há um bom tempo eu não fazia jornal de bancada. O Jornal do Almoço, lá quando eu comecei, tinha uma bancada na frente, sim. E você ficava sentado atrás. E pode ser que o telespectador agora, o nosso ouvinte internauta, ele não compreenda. Mas é como se você tivesse uma defesa na tua frente. Apresentar um jornal de bancada é diferente de você ter que levantar e caminhar para lá e para cá e olhar para uma câmera, para outra. É diferente a apresentação, sabe? Você perde um pouco da chamada embocadura. Segundo, o RBS Notícias, que o Fabiano apresenta, é um jornal mais hard, mais duro. O governador do estado disse hoje que não vai a Brasília. Repórter fulano de tal, um negócio mais durão. Hoje nem tanto, mas na época... O Jornal Nacional é um jornal mais hard, é diferente do Jornal Hoje, do Bom Dia Brasil, em que os apresentadores se levantam, conversam, tocam no entrevistado, mas o senhor não acha, quer dizer, é muito mais coloquial esse tipo de jornalismo durante o dia. Muito bom. Mas eu cheguei em casa, minha mulher disse assim, poxa, adoro o Fabiano, vai ser muito legal. Mas eu acho que tinha que ser você, mãe. Falei, poxa, mãe, mas não é, foi um sorteio. Meus filhos também, não, pai, tudo bem, mas todo mundo me cobrando isso. Tá? Eu fui para o meu escritório, sentei e fui ler o e-mail que o Bonner tinha mandado. E percebi que faltava alguém do lado da Lídia Paz, que era apresentadora do último programa, dia 30 de novembro. Eu olhei e falei, poxa vida, só me passa pela cabeça uma coisa. E se eu provocasse a minha ida? Mas como eu vou provocar dele? O que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer um e-mail direcionado ao William Bonner. Eu vou escrever um e-mail e dizer para ele assim, ó, Bonner, estamos muito felizes com a escolha do Fabiano para representar Santa Catarina. É um jovem com uma carreira ainda muito promissora, vai ser maravilhoso, fizemos a maior festa, parabéns pela forma como vocês escolheram, tal. Só que eu percebi que a Lídia Paz está sozinha lá no último dia. E eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu não fiz jornalismo porque não existia faculdade quando eu comecei. Nasci num circo e contei o resumo dessa história que você abriu no nosso bate-papo de hoje, contando para quem nos assiste. E contei no final que eu falei, olha, eu estou completando 33 anos e 6 meses de mesmo programa, mesmo canal, mesma cidade, enfim, mesmo horário. E eu sou o mais longevo apresentador do mesmo programa na TV Globo, na Rede Globo, contando todas as afiliadas. Em alguma filial, o senhor teve conhecimento de alguém que está tanto tempo assim à frente? Não, nenhuma. Da Rede Globo, nenhuma. E das demais também, eu acho muito difícil, porque a televisão é uma maquininha de moer carne, no bom sentido. É muito difícil você permanecer no mesmo programa, no mesmo horário, no mesmo canal, tanto tempo. Eu não tenho dúvida disso. E não falo isso com esnobação. Não, eu estou dizendo que não é fácil. E eu tenho algumas teorias por que eu permaneci.
Mas... Depois você vai compartilhar com a gente. Sim, por favor. Mas eu digo assim, nesse caso, eu disse, olha, eu estou aqui há tanto tempo, meu querido amigo Cid Moreira, que é um amigo pessoal que eu tenho, isso é um privilégio enorme. O Cid ficou 23 anos, 26 anos no Jornal Nacional, 23 anos, 6 meses e alguns dias no Jornal Nacional. E quando ele vinha a Florianópolis, a gente ia comer pizza lá no Juca Pato, lá no Chique Toicinho, e ele dizia para mim assim, vou ter que pedir, com aquela voz dele, que não é a minha, vou ter que pedir para o seu Jaime Sirotsky tirar você um pouquinho do Jornal do Almoço, uns 6 meses só, e depois te devolver, tal, para você não quebrar o meu recorde. Não há necessidade. Uma aguinha, por favor? Não há necessidade. Também não vai resolver. Se você quiser desligar o ar, para mim fica à vontade. O problema é o ar, mas não tem problema. Por favor. Mas acho que é bom. Isso, obrigado. Eu também não sou muito fã. O meu único problema é mudança brusca de temperatura, minha barra. E o homem que viveu a vida toda em Lages, né? Mas ele dizia assim, a dificuldade minha, quando eu vou a Lages hoje, é porque eu saio do calorão e chego lá, às vezes está bem fresquinho. E de lá para cá também, quando eu saio do fresquinho e vou para o calor, é a única coisa que me abala um pouquinho. Mas é só aquecer e volta. Mas o Cid dizia assim, vou ter que pedir ao seu Jaime Sirotsky para tirar você um pouquinho do Jornal do Almoço, uns 6 meses só. Vai para o Bom Dia, depois você volta, tal, para não ficar no mesmo programa, para não quebrar meu recorde. Se bem que não há nem comparação, pelo amor de Deus, né? Mário, só para concluir, enviei o e-mail, mas não falei para ninguém. Falei, olha, eu me coloco à disposição, seria um final de carreira maravilhoso para quem acredita no jornalismo. E se vocês acharem que é uma petulância de um gurizinho de 66 anos, que era a minha idade, nem leve em consideração esse e-mail, amassa e joga no lixo e tal. E ia mandar. Na verdade, eu contei para 2 pessoas no Morro da Cruz. Eu falei, eu não posso tomar uma atitude dessa em nome da emissora. Vai que eu estou cometendo aqui algum deslize, né? E não sei. Subi o morro com aquele e-mail na mão e fui falar com a minha gerente de jornalismo, que era a Dani Peretti. Eu fui contar para ela, Dani, dá uma olhadinha nesse e-mail aqui. A Dani estava em férias. Quem estava no lugar dela é minha querida amiga até hoje, Lígia Gastaldi. Eu entrei no coisa, tranquei a porta e falei, Lígia, dá uma olhadinha nessa bobeira aqui, nessa loucura. Aí ela leu, e eu terminava dizendo, se vocês acharem que vale convidar um mais longevo apresentador para representar os demais âncoras que não tiveram a felicidade, o privilégio de poder apresentar o jornal, eu vou ficar muito feliz. Caso contrário, acharem que é uma petulância, que é uma travessura de um gurizinho de 66, nem dá bola, tal. E mandei, mas fui antes falar com a Lígia começou a rir quando começou a ler, disse, pô, Mário, isso aqui está muito engraçado, Mário. O não você já tem, eu mandaria. Eu falei, opa, então tá. Mas fala com o César Seabra antes, o César é o diretor de jornalismo da NSC desde então. Aí eu fui lá, falei, César, dá uma lida nisso. Ele leu, começou a rir também, disse, isso aqui está muito engraçado, Mário, está bem legal. O não você já tem, ele usou a mesma expressão. O não você já tem, porque eu mandaria. Pô, legal. Fui lá, taquei o dedo no enter. Mas não falei para ninguém, nem na minha casa, para os meus filhos, para minha mulher e para mais ninguém. E pedi a eles que guardassem a descrição, porque eu não achava que sequer iriam ler o meu e-mail, quanto mais me chamarem. E passou todo o processo. Começaram as apresentações, Fabian foi no dia 12 de outubro, dia da criança, fez uma apresentação brilhante no Jornal Nacional, tanto assim que o Fabian integra hoje o cast de plantonistas dos sábados, eventualmente podendo ser chamado, como aconteceu com esse menino que hoje apresenta, que é o segundo negro a apresentar o Jornal Nacional, Márcio... Bom, esse menino que hoje apresenta eventualmente ao de Brasília, e há esse menino que veio de Pernambuco e que apresentou com a Cristina Ranzolin, o primeiro programa, inclusive, dos 2 apresentadores e afiliadas. E eu sei que mandei e passaram todos os apresentadores. E eu não recebi resposta nenhuma. Cruzava com o César pelos corredores, ele dizia assim para mim, e aí? E aí? Eu dizia assim, não, ó, né? Amassaram e jogaram no lixo, pô, vão dar bola para isso e tal. Tudo bem.
Começou a semana começou a semana, segunda-feira, terça da semana em que a Lídia Paz iria apresentar. Os sites de fofoca de São Paulo, do Rio, diziam que provavelmente um plantonista apresentará com a Lídia Paz, porque a Globo tem 27 afiliadas, então não deu para formar 14 duplas. Muito bem, e eu tranquilo, não criei expectativa, confesso a vocês que não criei mesmo. Quando é segunda-feira à tarde, eu estava indo para Araranguá, um carro do Sesc estava me levando com o motorista, o seu José, meu amigo. Eu ia fazer a inauguração de uma unidade do Sesc lá em Araranguá. E eu estava passando pertinho de Criciúma, na BR-101, meio sonolento, toco o telefone celular. Eu atendo uma gritaria, que você imagina, uma choradeira. Colocaram o telefone em viva voz na redação da TV e todo mundo gritando. Falei, o que houve? Ela disse, Mário, você tem que voltar rápido aqui, que você tem que ir para o Rio. Você vai fazer o Jornal do Almoço, o Jornal Nacional nesse sábado. Eu parei, cara, eu falei, mas, pô, peraí, calma lá, é sábado agora? Sim, você tem que estar lá amanhã, que não sei o quê. Eu parei, demorou alguns quilômetros, o seu José do meu lado, o que foi, Mário? Eu falei assim, só um minutinho. Até que eu entendesse o que tinha acontecido, porque eu já tinha desconsiderado, não me preparei em momento algum. Desliguei o telefone, olhei para ele e disse o que motivou eu te contar essa história. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer na vida, principalmente se você ajuda a acontecer, se você provoca um pouquinho, sabe? Você tem que se preparar muito, porque comigo aconteceram algumas coisas na vida muito parecidas. De eu entender que seria muito legal se eu pudesse participar daquele evento, daquela efeméride, daquela cerimônia, e de repente, quando menos esperava, eu estava lá.